Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para cada um de vocês. Um dia sobrenatural, um dia poderoso, um dia lindo. Aleluia, glória a Deus. Que madrugada estrondosa, isso que nós só estamos começando. Amém? Que madrugada profética, poderosa. Amém? Senti muito o poder de Deus fluindo. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. Já profetizo um dia cheio de testemunhos para você. Já declaro um dia cheio de testemunho. Declaro que ainda hoje você vai testemunhar. Não sinto mais isso, não sinto mais aquilo. A minha dor sumiu, eu não... Amém? Eu fui curado disso, daquilo outro. Aleluia. Então nós vamos viver sinais e maravilhas, curas em todos os níveis. Hoje eu quero começar uma série com vocês sobre curas. Amém? Vocês vão aprender muito. Então você se prepara que vai ser estrondoso, aquilo que eu preparei para trazer para vocês. Então vai ser curas é extenso, né? Para falar sobre curas é um tema bem extenso. Então eu quero ensinar para você a profundidade da introdução, do teórico e também, né? No final ali tá trazendo para você, né? No final dessa série trazendo para você a parte prática de como você faz, de como você declara, de como você ordena uma cura, como você, né, fala, seja curado em nome de Jesus, como é que você faz. Então, vocês se preparem que vai ser uma série extraordinária sobre curas. Obrigada, pastora Bruna. Gente, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Vocês aceitam um cafezinho? Glória a Jesus. Ó, eu estava com dor de cabeça, agora há pouco no YouTube e fui curada. Você tem que testemunhar lá no grupo, quando o grupo estiver lá aberto, ou manda o testemunho em algum lugar para nós aí no direct, nas caixinhas de mensagem, no privado, né? Manda o seu testemunho aí, falando, olha, eu estava com dor, estava com isso, fui curado, porque vai ser estrondoso aquilo que Deus vai estar fazendo, amém? Então, ontem eu recebi um comando do Senhor. Gente, eu não me movo se a nuvem não se mover, né? Eu queria ter começado uma campanha dia 1º, Deus não tinha falado nada comigo, o que era. Eu falei, Deus, eu preciso de um tema, eu preciso saber o que é, o que o Senhor quer, se realmente nós vamos fazer uma campanha sobre o quê. Aí o apóstolo estava orando, o Senhor falou, a campanha é sobre curas, sinais e maravilhas. Eu falei, meu Deus, vai ser extraordinário. Então, eu gosto muito de me mover direcionada, né, pelo Senhor. Glória a Deus. Eu estava com dor nas costas e fui curada. Aleluia. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Gente, eu quero que vocês saibam que eu e o apóstolo só é um instrumento. A cura do Senhor Jesus, é Ele que faz. Amém? Aleluia. Mas eu estou impactada porque eu senti um nível de poder muito grande fluindo já nesse primeiro dia. Eu falei, meu Deus, o que vai ser os outros dias, né? Porque é uma coisa construída, né? A gente vai quebrando as barreiras, nós vamos quebrando. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. A apóstola fala pra gente porque algumas curas não acontecem mesmo depois de orar. Então, eu vou entrar, profetiza Paula, nesse tema aí, tá? Eu vou falar, não sei se vai ser hoje, mas eu vou falar por que algumas pessoas, depois que você ora, não são curadas. Muitas vezes é falta de perdão, muitas vezes é porque precisa viver um processo de libertação, certo? Ok? Então, assim, muitas vezes são crenças limitantes que a pessoa carrega, ela não acredita, tá? Ela não acredita, ela não crê. Então, assim, é difícil você tentar orar por quem não crê, entendeu? Então, vocês vão aprender bastante aqui, tá? Vai ser um tempo extraordinário. Então, você já aumenta as suas expectativas no Senhor Jesus, porque você vai viver nesses dias muitos sinais, muitas maravilhas, amém? Glória a Jesus. Quando são crianças, às vezes por maldições hereditárias que precisam ser quebradas, também processos de libertações, amém? Que precisam ser curados, né? Tratados primeiro. E, gente, tem a questão também genética, tá? Tem pessoas que... eu creio que Jesus pode curar qualquer tipo de enfermidade, tá? Mas também, quando é algo genético, a gente precisa orar com precisão também, né? Eu vou ensinar vocês a orar com precisão sobre a parte física, a parte genética. Então, eu tenho muita conhecimento nessa área, porque minha formação é médica. Então, você sabe que eu sou médica, então
É sobrenatural quando você sabe como que aquela enfermidade veio, certo? O porquê que aquela enfermidade está ali. Então você consegue cancelar as raízes dela, certo? Então vai ser estrondoso aquilo que vocês vão aprender aqui hoje comigo nesses próximos dias. Eu não sei quantos dias serão, eu quero fazer algo bem profundo com vocês sobre cura, tá? Agora, eu preciso dizer pra você, precisa ser ousado, tá? E outra, a pessoa que ministra a cura, ela tem que ser ousada. E a esperança dela tem que ser renovada mesmo se ela não vê a cura acontecer. Imagina se você, né, ora para que alguém seja curado, essa pessoa não é curada. E aí? Aí você vai ter ânimo de orar novamente? Principalmente quando é na frente de pessoas. Então, independente se é na frente de pessoas, você precisa ser ousado e precisa continuar e precisa permanecer. Amém? Glória a Jesus. Então, você vai aprender aqui muita coisa, muita chave poderosa, certo? E entra na oração da madrugada, porque você, além de estar recebendo unção de cura, tá? Você, além de estar recebendo unção de cura, você também vai receber uma ativação poderosa, certo? Nos últimos dias dessa campanha, para ativar o quê? O dom de curas, para fluir. Amém? Certo? Vamos orar para nós começarmos? Aleluia. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade, Pai, do nome santo de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, Pai, eu quero te bendizer, Senhor Deus, por essa campanha que nós iniciamos nessa madrugada. Eu creio, Pai, que há poder, Senhor Deus, no nome de Jesus, para operar todas as coisas, porque o nome de Jesus, ele é suficiente sobre as nossas vidas. Então, Senhor Deus, que o Senhor venha aumentar essa unção de cura, aumentar os sinais e as maravilhas. Eu creio, Pai, que grandes serão os testemunhos que serão gerados, Pai, nessas madrugadas, nesses dias. Pai, no nome de Jesus, eu quero te glorificar por esse devocional. Abre os céus de revelação. Me usa, Pai, como um instrumento cirúrgico, uma ferramenta, Pai, usada, Pai, empoderada pelo Espírito Santo para trazer, Pai, a revelação de Amós 9 e também para nós iniciarmos essa série falando sobre curas. Amém? Glória a Jesus. É isso que eu oro, Pai, é isso que eu declaro. Eu dou, Senhor Deus, o total governo e o domínio ao Espírito Santo de Deus sobre este lugar. Que o Espírito Santo venha bradar e falar através do nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, abra comigo em Amós. Amém? Vamos ler Amós rapidinho, tá? Hoje nós finalizamos Amós. Amor, passa para mim a canetinha. Hoje nós finalizamos Amós para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amós, capítulo 9. Amém? Então vamos lá. Então viu o Senhor de pé junto ao altar. Ele disse: golpeei o alto das colunas do templo, para que os alicerces tremam. Derrube o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Matarei a espada os que sobrevivem e ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que subam até os céus, os farei descer. Ainda que se escondam no topo do Monte Carmelo, eu os buscarei e de lá os tirarei. Ainda que se escondam no fundo do mar, enviarei a serpente marinha para que os mordam. Circula aí, serpente marinha, só para você saber isso aí, só para você ter esse dado informativo aí, tá bem? Ainda que seus inimigos os levem para o exílio, ordenarei que a espada mate ali. Estou decidido a trazer calamidades sobre eles e não o bem. Eu estou no 5 agora. O soberano Senhor dos exércitos toca a terra e ela se derrete, e todos que nela habitam lamentam. A terra se levanta como o Nilo e o rio do Egito na época das enchentes, e depois afunda. O Senhor constrói sua casa até os céus e estabelece seus alicerces sobre a terra. Ele tira a água dos oceanos e ele derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito
Olha que forte isso aqui. Mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Ou seja, Deus está falando assim: Israel, eu fui benevolente com você, tirei vocês do Egito, mas eu também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Eu, o Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. E eu varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações. Como trigo é sacudido na peneira, como trigo é sacudido na peneira, mas nenhum grão se perderá. Todos os pecados, porém, morrerão pela espada. Todos que dizem, nenhuma calamidade virá sobre nós. Agora eu estou no verso de número 11. Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi. Esse foi o nosso tema do ano passado. Amém? Por que Deus está falando da restauração da tenda caída de Davi? Deus está falando de uma adoração, de uma comunhão genuína. Eu consertarei seus muros quebrados, das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras, no alto das colinas de Israel. Trarei o meu povo exilado de Israel de volta às terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardim, e comerão suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra, e nunca mais serão arrancados da terra que eu lhes dei, diz o Senhor. Amém? Então, ou seja, a gente vê que ninguém pode escapar da mão de Deus. Ninguém escapa do juízo do Senhor. Então, o que esse texto mostra pra gente? Não adianta, gente, ter a aparência de ser um religioso. Tem gente que parece ter uma vida com Deus, mas não tem uma vida com Deus. Porque, queridos, não é fácil manter uma vida com Deus. Não é fácil manter um relacionamento com Deus. Então, eu quero que você entenda que ninguém escapa dos olhos do Senhor. Então, não adianta fingir. Não adianta fingir que você é espiritual. Ou você é, ou você não é. Ninguém consegue sustentar, parecer espiritual por muito tempo. Porque entre parecer e ser há uma diferença catastrófica, porque entre ser espiritual, a gente espera fruto. E quem não é espiritual não gera fruto nenhum. Então eu quero que você entenda que tem gente que às vezes tem um cargo ministerial, tem um cargo ali, tá posicionado, tem um status, mas não tem uma vida com Deus. Isso não é o suficiente para você gerar fruto. Porque fruto vem de uma verdadeira vida com Deus. Não, então, só parecer espiritual não gera fruto nenhum. Você precisa ser espiritual. E essa questão de eu falar para vocês, ser espiritual, é alguém que tem uma vida realmente alinhada com o Senhor Jesus. É alguém que se submeteu, né? Ou seja, tomou a cruz, está seguindo Jesus, está negando a si mesmo, certo? E está sendo transformado de glória em glória, está sempre buscando uma melhoria, certo? Então não é o local que deixa você espiritual, não é a sua rendição, não é um ambiente que vai fazer você ser alguém cheio do Espírito Santo. Não, é o que você renuncia que vai fazer você ser cheio do Espírito Santo. É o que você escolhe se alimentar todo dia que vai fazer você ser cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que tem muita gente tentando sustentar uma vida que não tem. Mas isso não é sustentado por muito tempo. Por quê? Uma vida que você demonstra, eu sou isso, eu sou aquilo, ela exige fruto. E se não tem fruto, porque verdadeiramente você não está enxertado na videira. Quem realmente está enxertado na videira gera fruto. Gera fruto. Então, quais são os seus frutos? Às vezes você não está transbordando ainda fruto sobre a vida de outras pessoas, mas existe o fruto seu. O fruto da sua transformação, o fruto de você ter domínio próprio sobre o pecado, o fruto de você, ter sido moldado, ter sido restaurado, certo? Então esse texto a gente vê que ninguém escapa das mãos do Senhor, amém? E aí Deus vai comparar Israel com as outras nações, mostrando, que olha o que eu entendo aqui.
Deus está falando, Israel, você é o primogênito, certo? Mas eu quero mostrar para você que eu também tenho favor com outras nações. Meu favor se estende a outras. Ou seja, o fato de você ser o primogênito não te torna imune. As consequências não te tornam imune. Então, deixa eu trazer isso aqui para você. O fato de você ser um escolhido de Deus não te torna imune ao pecado. Não te torna imune, certo? Então, nós precisamos estar em vigilância. A Bíblia vai dizer assim, quem está de pé, né? Muito cuidado para que não caia. Então, isso eu aplico para mim. Eu aplico para você. Então, eu quero que você entenda. Deus escolheu a nação de Israel como primogênita, que é o que nós estamos vendo ele falar aqui, certo? Mas por causa dessa, né? Ou seja, porque eles são os primogênitos, eles não podem fazer o que eles querem. É isso que eu entendo que Deus está falando. Não é porque eu te escolhi, não é porque eu te dei um chamado, não é porque eu te dei uma super promessa que você vai fazer do jeito que você quer, você vai posicionar a hora que você quer, você vai fazer do jeito que você acha que tem que ser feito. Amém? Então, eu quero que você entenda. Deus, ele pode ter dado a uns grandes promessas. Deus pode ter escolhido Israel como a nação, né, primogênita, a nação que é filha, né? Porque Israel, queridos, a nação de Israel é a primeira nação que Deus escolheu. Nós somos os gentios que Deus agregou depois. Mas isso não pode nos colocar o quê? Como imune ao pecado, imune às consequências. Não. E nem muito menos Israel, certo? Então a gente vê que Deus, né, traz restauração, Deus traz o seu juízo, né? E eu acho interessante que Deus fala que jamais destruirei por completo o povo de Israel, porque é o povo que ele escolheu, certo? Então aqui a gente vê que Deus, né, no final traz uma promessa de prosperidade, de restauração poderosa, né, sobre o seu povo. Então virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Então a gente vê que Deus é juízo, Deus é sentença, mas também Deus é misericordioso. E a gente vai ver sempre nesses livros proféticos que a peleja de Deus sempre é com um povo que? Com um povo que é muito teimoso, um povo que é muito idólatra. Amém? Certo? Então, a gente finaliza hoje o livro de Amós e amanhã nós vamos começar o livro de Obadias, outro profeta, certo? Então, amanhã nós vamos começar o livro de Obadias, que são um capítulo, depois a gente vem com Jonas, tá? Jonas também é bem pequenininho. Jonas são 3 capítulos, depois tem Miqueias, e assim a gente está quase terminando já aí o livro dos profetas. Aleluia! Queridos, agora eu quero entrar num tema com vocês falando sobre cura. E se eu fosse você, eu pegava aí já uma caneta para você anotando. Eu peço aí para a pastora Bruna, para o apóstolo, ir colocando as referências que eu for colocar aqui. Amém? Que aí eu vou fixando para vocês para ficar mais fácil. Amém? Então, primeiramente, vamos lá que eu quero... Deixa eu ver aqui. Por onde eu vou começar aqui? Que eu tenho vários resumos aqui. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Tá. Glória a Jesus. Primeiro eu quero falar para você, vamos começar aqui no começo de tudo, certo? Então, se você puder agora, vamos abrir comigo 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 11. Amor, pega a minha fazendo favor dali. Amém? A primeira. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 11. Na verdade, verso de número 7. Né, que começa a falar dos dons. Eu peguei a NAA, porque a NAA é a que está mais parecida com todas as Bíblias. Então, você vai abrir comigo aonde? 1 Coríntios, certo? Obrigada, pastora Bruna. Então, abra comigo aí. Então, a gente vai ver... Peraí... Essa Bíblia que eu comprei, onde as palavras de Jesus está tudo... Ó, 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 7. Acharam? Amém? Misericórdia. Acharam ou não? Vamos começar no 7, tá? Porque aí no... Deixa eu estou no 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Acharam? Vamos lá. Vamos ler do 7, que vai falar de todos os dons aqui, tá? Então, vamos lá. Ó,
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, olha só o que a Bíblia está dizendo. A manifestação do Espírito, manifestação dos dons, aqui no caso, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a um é dada, no mesmo Espírito, a fé. Aí circula aí a fé. Amém? Fé. E a outra, no mesmo Espírito, dons de curar. Dons, olha só. Você vai ver que aqui a gente está falando no plural. Dons de curar. Porque nós temos cura em várias circunstâncias. Por que eu pedi para você circular o dom da fé? Porque as curas podem ser operadas pelo dom da fé, então você já anota aí. As curas podem ser operadas, eu estou falando de alguém que vai ministrar. Você pode operar cura através do dom da fé e operar cura através do dom de curas, certo? A outra operação de milagres, e a outra profecia, e a outro discernimento de espírito, e a outra dada a variedade de línguas e a outra a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o Espírito. Então, um só é o Espírito Santo, que realiza todas as coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer, certo? Aqui fala que o Espírito Santo, ele distribui conforme ele quer, mas a gente tem uma passagem aqui que fala para a gente buscar os melhores dons. O Espírito Santo, ele vai te dar, mas você também precisa buscar, certo? Então, nós podemos ter os 9 dons do Espírito Santo. Então, vai depender de você buscar e do Espírito Santo, né, ver se que você está habilitado para ter os dons. Por que eu estou mostrando para você? Aqui nós estamos falando de 9 dons espirituais. E as curas, elas vão poder ser realizadas, prestem atenção, através tanto do dom de fé. Então, quem carrega o dom de fé opera em qualquer dom. Quem carrega o dom da fé realiza qualquer coisa. Porque a fé é o combustível de todas as coisas. Amém? E quem tem o dom de curas, ministra curas em distintas áreas, certo? Então eu quero que você entenda. Dentro dos 9 dons espirituais, nós temos uma parte que é dons vocais, profecia, interpretação de línguas, e variedade de línguas. E depois nós temos dons de revelação, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. E aí nós vamos ter os dons de poder. Então coloca aí, dons de poder, aí você vai colocar assim, dons de curas, dom da fé e dom de sinais e maravilhas, tá? E eu vou trazer também para você o conhecimento sobre sinais e maravilhas, que muita gente confunde, certo? Por exemplo, fazer uma perna crescer é um sinal, é uma maravilha. Certo? Deus construiu uma orelha onde não tem. É um sinal, é uma maravilha. Certo? É um milagre criativo. Certo? Então eu quero que vocês entendam isso. Então há uma diferença muito grande. Ressuscitar um morto é um milagre. Porque a medicina não tem. Tem algum lugar que ressuscita? Ali tem um protocolo de ressuscitar. Não, a medicina não pode ressuscitar ninguém, a não ser que Deus permita. Tá? Então, os dons de cura, eles estão debaixo dessa galeria, dessa classificação chamada dons de poder. E por que nós falamos dons de poder? Porque os dons de poder vai exigir de você um nível de edificação, um nível de fé muito maior para operar em qualquer outro dom. Então, coloca aí, quais são os requisitos para você fluir nesses dons de poder? Nível de edificação, você tem que estar alinhado com Deus, é muito jejum, é muita oração. Você tem que ter uma mente renovada em Cristo, você tem que ter uma fé em alto nível. Porque como que você vai declarar cura? Certo? E mais que isso, você precisa, porque toda cura é declarada, é igual, gente, expulsar um demônio. Você pode, às vezes, enfrentar uma legião, mas tem legiões que você ainda não dá conta. Porque talvez você não carrega nível suficiente de autoridade no nome de Jesus por causa da falta de fé. A mesma coisa é para as curas. Por que tem gente para orar por uma dor de cabeça é tranquilo, mas para orar por um câncer parece que não acontece nunca? Por causa do nível de fé. E o nível de fé vem pela confiança que você exerce. Então, quanto mais você tem revelação da pessoa de Cristo,
quanto mais você tem um nível de fé elevado. Então, a mesma autoridade, presta atenção aqui, a mesma autoridade que você tem que ter para certas castas de legiões. Aqui, em dons de curas, em dons de sinais e maravilhas, no dom da fé, você também precisa ter autoridade, porque tudo é operado em nome de Jesus. Então, você tem, por isso que eu quis trazer para você o quê? Primeiro, essa questão de você conhecer Jesus, ter revelação da pessoa de Cristo. Então, eu já estou dando para vocês chaves poderosas. Amém? Então, os dons de poder são manifestações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para demonstrar poder e a soberania de Deus, operando milagres, curas e ações extraordinárias que transcendem as limitações humanas e naturais. Esses dons incluem o dom da fé, o dom de curas, o dom de operação de milagres e são usados para revelar o reino de Deus, fortalecer a fé dos crentes e atrair os não crentes ao Evangelho. Então, a gente vai ver que muitos são atraídos a um culto, a uma igreja, a um lugar, porque ali tem cura. Então, quanta gente vem para a nossa oração da madrugada porque sabe que ali está acontecendo curas. E a intenção de Deus não é só curar, é também resgatar a alma daquela pessoa que está desviada, tá? Eles evidenciam o caráter misericordioso de Deus, trazendo restauração, libertação e testemunho da sua glória. Eu sempre gosto de falar que quando o ato de Deus curar uma pessoa na terra é um ato de compaixão muito grande. Então, Jesus, ele ama muito as pessoas, né? O Senhor ama muito as pessoas e por isso que ele cura essas pessoas. Amém? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero trazer para você uma definição sobre o dom de curas. Então, nós vamos entrar aqui primeiramente sobre o dom de curas. E por que fala curas no plural? Porque nós vamos ter distintos tipos de curas. Nós temos curas espirituais, eu vou mostrar na Bíblia para você, curas mentais, curas emocionais e curas físicas, certo? Então, definição aqui. O que é o dom de curas? É a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para restaurar a saúde em diferentes áreas da vida humana, física, emocional, mental e espiritual. Então, as curas podem acontecer dentro desses 4 níveis. Se você quiser anotar, quais são os níveis? Física, emocional, mental e espiritual, certo? Ele é mencionado, essas curas são mencionadas em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, com um dos dons espirituais sendo caracterizado pela sua pluralidade, ou seja, dons de curas, distintas áreas. Porque se eu falasse só curas físicas, eu estou limitando, porque nem toda enfermidade, ela procede do campo físico. Nem toda enfermidade procede do campo da alma, certo? Glória a Jesus. Quantas pessoas aqui foi curada no reset? Gente, tem gente que foi curada demais no reset. Por quê? Mudou a alimentação que corrompia o físico, principalmente. Teve a parte também emocional, que muita gente, né, foi curada porque arrancou uma raiz emocional. Então, o dom, prestem atenção. Parei aqui na pluralidade, tá? Então, o que indica sua diversidade de formas de manifestações? Então, dons de cura indica que o Senhor pode curar em distintas áreas. O dom tem como objetivo, qual que é o objetivo do dom? Glorificar a Deus, manifestar o reino de Deus sobre a terra, trazer alívio e restauração ao ser humano, fortalecer a fé das pessoas, prestem atenção. Então, queridos, eu quero que você entenda que o dom não é para você se exibir, o dom não é para você falar, ai, porque eu curei, não. Você foi um instrumento usado e vai ser muito difícil Deus usar você para dentro da tua casa, para aqueles que você ama. Geralmente, o dom é sempre usado para fora, para o corpo de Cristo. Eu quero que você tenha essa mentalidade, tá? Certo? Então, o dom tem como objetivo glorificar o nome de Deus, manifestar o reino de Deus na terra, trazer alívio, restauração ao ser humano, fortalecer a fé. E ele opera por meio da fé e do poder de Deus. Então, agora você vai anotar aí. Todo dom opera por intermédio da fé e do poder de Deus. Então, quando eu ministro através do dom de curas, é o poder de Deus se manifestando. Mas eu posso também ministrar qualquer coisa através da fé. Então, eu tenho 2 combustíveis que eu posso usar. O poder de Deus, que está impregnado sobre um dom, e a própria fé, tá? Que é um elemento, é um combustível sobrenatural. Tanto da pessoa que recebe, tanto da pessoa que impõe as mãos.
Amém? Apóstolo escreve, falando. Eu tô falando rápido, gente. Calma, fiquem em paz. Tá? Vocês estão pegando. As chaves mais importantes são essas, tá? Certo? Então, para que é o dom? Para manifestar o reino de Deus, para glorificar o nome do Senhor. É para tudo isso. Então, eu tô querendo fazer uma introdução bem rapidinha aqui com vocês. Vamos lá. Então, vamos falar das diversidades de curas, certo? Então, as primeiras curas são físicas, tá? E o que é uma cura física? Se refere o quê? Alguém que carrega uma enfermidade. Então, por exemplo, você pode ter uma doença, vamos falar de doenças físicas. Doenças físicas, diabetes, hipertensão, vamos lá, apóstolo, me ajuda aí. Psoríase, problemas na pele, alopécia, vamos falar aqui, câncer, intolerância a alguma lactose, certo? Então, nódulos. Então, nós estamos falando de enfermidades físicas, certo? Então, são enfermidades físicas. Essas enfermidades, a via pela qual ela entrou pode ser diversas, mas hoje eu não quero falar de via. Mas, por exemplo, uma enfermidade física pode ser pelo seu comportamento. Vamos supor, uma pessoa que exagerou no doce, no açúcar, diabetes. Então, pode ser uma consequência comportamental, mas também pode ser uma consequência, tá? Que veio genética, de mãe. Todo mundo na parte de mãe tem diabetes, certo? Também pode ser uma maldição, tá? Aquela pessoa está com aquela enfermidade por causa de uma maldição. Então, pode ser por causa de uma obra de feitiçaria também. Então, as vias pelo qual uma pessoa está doente fisicamente pode ser diversas. E eu vou abordar isso com vocês, amém? Então, aqui, ó, eu quero que você abra comigo agora, tá? Por exemplo, um cego. Abra comigo agora em João, capítulo 9. João, capítulo 9. Então, vamos ver aqui agora uma cura física, certo? Alguém que ou nasceu assim, ou adquiriu uma doença palpável, uma doença que está no corpo, tá? Então, vamos lá. João, capítulo 9, verso de número 1. João, capítulo 9, verso de número 1. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. João, quarto evangelho. João, capítulo 9. João, capítulo 9, verso de número 1. Vamos lá? Todo mundo achou? Amém, misericórdia. A gente vai ler todas as passagens de cura, porque eu vou trazer para vocês as chaves que tem em cada passagem, amém? Vamos lá. Enquanto Jesus caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Então, essa pessoa nasceu com uma deficiência física, uma enfermidade física, ela é cega. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou o pecado dos seus pais? Então a gente pode ver que tem enfermidades que vêm por causa do nosso pecado. E tem enfermidades que vêm por causa do pecado dos pais. Aqui, os discípulos estão se referindo a duas vias. Então tem pessoas que adquirem enfermidade por causa que pecou demais. Transgrediu demais. E tem pessoas que têm enfermidades porque os pais pecaram demais. Os pais viveram talvez muita promiscuidade. Os pais estiveram talvez envolvidos com ocultismo, certo? Amém? Então olha só o que os discípulos estão perguntando: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Então Jesus está falando, não foi por nenhuma dessas duas vias. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Olha só. Então a gente vê que a causa que Jesus está falando para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Então muitas vezes, queridos, para uma pessoa se render a Cristo, ela precisa ser curada de uma enfermidade. Muitas pessoas, para uma pessoa glorificar o nome do Senhor, ela precisa ser curada de uma enfermidade. Amém? Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas, porque aquele que me enviou. Devemos cumprir logo. Deixa eu só ler aqui de novo para você no 3. Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas, porque aquele que me enviou.
por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas quando eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha só, lembra dos adjetivos de Jesus? Luz do mundo, né? As características, a essência. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão. Olha só, presta atenção aqui. Aqui vocês vão pegar uma chave. E eu já, cada devocional eu vou entregar uma chave. Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Jesus faz um ato profético. Como que nós podemos fazer hoje? Pega o óleo, passa na mão e coloca sobre o olho da pessoa. Então, olha só, Jesus está fazendo um ato profético. Jesus carrega o poder de cura, certo? Mas aqui eu quero que você entenda que a cura está acontecendo através de um ato profético. A cura aqui nesse texto está acontecendo por causa de um ato profético. Então eu estou ensinando já uma das vias pelo qual alguém pode ministrar cura, atos proféticos. Pegou ou não? Então você já anota aí. Misturou a terra, olha só. Misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Presta atenção, ele voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que conheciam como mendigo começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Aí olha só. Não é este o homem, seus vizinhos e outros que conheciam como mendigo começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim e outros diziam não, apenas parece com ele. O mendigo, porém, insistia, sim, eu sou o mesmo. Quem curou você? Perguntou eles. O que aconteceu? Amor, acha pra mim onde está outra passagem que ele é curado e ele não enxerga totalmente. E aí Jesus vai orar de novo. Então eu vou achar outra passagem aqui, mostrando pra você que uma vez que a cura não se dá por completo, você pode orar novamente. Vou terminar o texto. Quem curou você? Coloca aí, onde está a passagem do cego curar? Jesus cura os cegos. Quem curou você? Perguntou eles. O que aconteceu? E ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos, vá lavar-se no tanque de Siloé. E fui e me lavei, e agora eu posso ver. Onde está o homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então você vê, né? Os fariseus vieram perguntar aqui para o homem. Achou, mano? Marcos 8, 22. Então abre agora em Marcos 8, 22. Porque lembra que eu falei para vocês que cada discípulo aqui vai testemunhar de um jeito, mas a gente precisa, se tem a mesma passagem nos 4 evangelhos, você vai ler as 4 passagens. Marcos o quê? 8:22. Marcos 8, 22. Marcos capítulo 8, verso de número 22. Marcos capítulo 8, verso de número 22. Acharam, gente? Glória a Deus. 22. Glória a Jesus. Perdão, gente, eu tô em Mateus. Marcos 8, 22. Deixa eu ver se a pastora Bruna colocou aqui. Marcos 8, 22. Aleluia. Marcos capítulo 8, verso de número 22. Vamos lá. Quando chegaram em Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Queridos, eu creio que aqui é outro cego, tá? Certo? Então, ele tomou pela mão e levou para fora do povoado. Aqui tem outra chave. Por que aqui tem outra chave? Porque no povoado o povo tinha muita incredulidade. Então Jesus precisou levar ele para fora do povoado. Jesus precisou tirar ele daquele contexto de incredulidade. Jesus precisou tirar ele de uma atmosfera onde ia ser mais difícil operar um milagre, ou seja, operar a cura. Então Jesus aqui tá, Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou, vê alguma coisa? Outra chave. Você está enxergando? Melhorou?
Você está enxergando? Então aqui, Jesus está operando a cura através de um ato profético. Aqui só falando da saliva. Aí Jesus está aplicando, né? Declarou cura. Então, como que Jesus fez? Jesus, né? Olha só, vai dizer, o texto vai dizer assim para nós. Que Jesus, né? Olha só, cuspiu e tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou, vê alguma coisa? Então Jesus pega a saliva, coloca sobre os olhos dele e declarou que ele seja curado, certo? E aí Jesus vai perguntar, vê alguma coisa? Olha só, recuperando aos poucos a vista, uma cura progressiva. Então aqui a gente está vendo que a cura, ela não foi puf, não, uma cura progressiva. Olha só, recuperando aos poucos a vista. O homem respondeu, vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Ou seja, olha aqui, o cego vai dizer, a minha visão está voltando aos poucos. Eu vejo pessoas, mas como árvores. Então, às vezes, a gente vai ministrar cura e a pessoa começou a viver o processo de cura, é uma cura progressiva, começou talvez o primeiro processo ali, começou a voltar a enxergar, voltar a escutar, por isso que é importante você falar, faz o movimento de novo, vê se você começou a enxergar, né? Mexe o braço, faz isso que você não fazia, tá doendo, parou, saiu a maior parte da dor, mas tá doendo ainda, então, por que você deve checar sempre? Vê alguma coisa? Jesus perguntou. Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem, mais uma vez. Gente, Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele carrega todo o poder, toda a glória, tudo. E por que Jesus precisou orar de novo? Porque ele orou uma vez e a cura começou progressiva, mas ela não está completa ainda. Então isso mostra, isso aqui dá uma aula para nós de que eu preciso orar, checar, não está 100%, ou a pessoa não sentiu nada, ou não tem vestígio nenhum de uma progressão, eu oro de novo. Então aqui uma chave poderosa, eu oro novamente, amém? Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem, mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Então, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que se eu orar, eu preciso checar, e se a dor não saiu totalmente, e se essa cura não está completa, eu posso orar novamente, porque o próprio Jesus foi ministrar cura num cego e a visão dele estava turva. A visão dele estava embaçada. Então, o que eu faço? Eu faço mais uma vez, em nome de Jesus, se você ministrando um cego, eu ordeno agora que todo defeito na vista cai por terra, todo problema ocular, né? Você pode ser direto, gente. Eu acho que a gente não precisa fazer muito rodeio. Pai, no nome de Jesus, eu ministro cura sobre os olhos, eu declaro, vista volte a enxergar completamente, né? Que a visão seja restaurada agora, em nome de Jesus, completamente, né? Dou ordem agora, olhos, voltem a ver novamente, completamente. Seja curada, né? Toda a vista. Então, você pode fazer dessa forma. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem, mais uma vez, e sua vista foi completamente restaurada. Então, Jesus orou uma vez, a visão estava turva, o homem estava vendo como? O homem estava vendo as pessoas como árvores. Amor, vê se tem outra passagem de cego aí. Amém? E ele passou a ver com nitidez. Então Jesus despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Aqui tem outra chave. Jesus tira ele do povoado. Jesus tira ele do povoado, porque o povoado, eu imagino que havia muita incredulidade. Eu acredito que havia muita incredulidade, mas muita incredulidade. Certo? Por que eu estou querendo pegar todas as passagens de cego? Porque para que você entenda que o ambiente que você ministra a cura, ele influencia muito se a pessoa recebe ou não. Porque tem pessoas que estão olhando e já estão desejando, já estão tipo assim, gerando que não vai acontecer aquela cura. Aí Jesus vai curar esse homem e ele vai falar assim, olha, despediu e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado.
Vai direto para sua casa, não passa pelo povoado, não deixa ninguém perguntar nada para você, não deixa ninguém achar que é coisa da sua cabeça, não deixa ninguém achar que essa cura, não, isso aí é momentâneo, isso aí, porque, queridos, o povoado tem incredulidade, porque por que Jesus ia tirar ele do povoado para fazer? Lógico, Jesus não queria ser visto fazendo tudo isso, mas eu vejo aqui que Jesus tira ele do povoado para operar a cura ali, certo? Então, Jesus fala, olha, quando você voltar, não volta pelo povoado, para ele também não perder a cura. Para ele não perder a cura, porque muitas vezes a pessoa recebeu a cura, presta atenção nisso aqui, outra chave. A pessoa recebeu a cura e por causa da própria palavra ela volta a ficar enferma. Vou dar um exemplo, a pessoa foi lá, estava ali, agora foi na oração da madrugada, recebeu a cura, parou a dor. Aí chegou uma visita na sua casa, aí você começou a tomar um cafezinho. Pois é, menina, porque eu tenho uma dor de coluna, agora que eu dei uma melhorada. Mas você falou que a dor é sua. Você chamou a dor de volta. Ao invés de você falar assim, eu fui curada. Então, quando a gente sai de uma ministração de cura, a gente já tem que declarar que aquilo ali não nos pertence mais. Ainda que você sinta uma coisa ou outra, porque tem muita coisa que é progressiva e Deus ainda está operando, aquilo ali vai continuar operando na próxima oração da madrugada ou no decorrer do dia, e você está falando, porque eu tenho uma enfermidade, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque você gosta de chamar a atenção das pessoas e gosta de falar que tem enfermidade, aí você recebeu a cura, mas no mesmo dia você chamou a enfermidade de novo, porque você falou, eu tenho. Porque eu sofro, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Então Deus te cura e você vai e toma a enfermidade de novo. E tem muitas pessoas que são curadas por causa da presença de Deus, e no mesmo dia elas voltam a ficar enfermas de novo por causa que elas falam, menina, porque olha, deixa eu te falar, eu tenho uma dor de coluna, eu tenho isso, tá repreendido, eu tô dando exemplo, tá, gente? Eu não tenho nada, eu sou curada, eu sou lavada. Menina, olha, e quando você testemunha falando, olha, eu tinha uma dor, mas Jesus me curou, você fortalece, consolida. Queridos, deixa eu trazer uma chave para você. Curas tem que ser consolidada. Você recebe ela, efeito instantâneo, você não sente mais. Mas a consolidação é onde você muda o comportamento de falar, eu fui curado, eu fui curada, eu não carrego mais isso já não me pertence mais. Pegou a visão ou não? Entendeu ou não? Então aqui eu estou dando para você uma chave poderosa. Então quando você ministrar alguém em curas, você vai falar, olha, você não pode falar que você tem isso, que você tem dor, ainda que doa um pouco, tem curas que são progressivas e elas vão começar a acontecer. Então você vai falar, obrigada, Jesus, por essa cura. Porque senão, gente, tem muita gente que é curado e ele toma de volta a enfermidade. E isso acontece demais. Você achou outra passagem de cego? De cego tem em Mateus Tem 9, 27. Vamos abrir agora em Mateus, capítulo 9, verso de número 27. Mateus, capítulo 9, verso de número 27. Vamos ver se é igual. Amém? Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando, filho de Davi, tem misericórdia de nós. 2 cegos. Quando Jesus entrou na casa, os cegos se aproximaram e eles perguntaram, vocês creem que eu posso fazê-los ver? Jesus perguntou, vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. E ele tocou nos olhos dos 2, seja feito conforme a sua fé. Qual que é o elemento? Os 2 primeiros textos a gente vê que Jesus cura através de um ato profético. Ele pega a saliva, no outro ele pega um barro com saliva. E aqui Jesus pega o quê? A fé da pessoa. Vocês creem que vocês podem ser curados? Eles falam, nós cremos. Porque eles vão atrás de Jesus. Então aqui, o elemento usado para que aconteça essa cura é a fé. A fé de quem? Deles. A fé deles. Amém? Eu estou agora, Mateus 9, 27. Então, vocês já estão aprendendo algumas coisas aqui no dia de hoje. Ele tocou nos olhos dos 2, seja feito conforme a sua fé. Então, os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente. Não contem a ninguém. E eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Então, aqui, a gente vê que Jesus não queria que essa cura se espalhasse. Porque ainda não era o tempo de Jesus ser perseguido, certo? Quando partiram, foi levado a Jesus um homem
que não conseguia falar. Aí aqui a gente vai entrar depois, tá? Então a gente vê agora 2 cegos sendo curados. Jesus usa ato profético? Não. Jesus toca neles? Aqui não diz no texto que Jesus toca. O que acontece aqui? Jesus fala que vocês sejam... Olha só. Ah, não, tocou, sim, Jesus tocou. Ele tocou nos olhos dos 2. Então, Jesus tocou, amém? Jesus tocou nos olhos dos 2 e falou, seja feito conforme a sua fé. Então, a gente vê que Jesus impôs mãos, tá? Então, aqui houve imposição de mãos e a cura vai acontecer por causa da fé desses cegos, certo? Então, por que eu tô trazendo isso aqui para vocês? Para que vocês entendam que são curas físicas acontecendo. E as curas, elas podem se dar muito fácil por um meio que todo mundo crê. Mas elas podem ter dificuldade de acontecer por causa de um lugar que é cheio de incredulidade. Então, se você sentir que naquele lugar tem gente se opondo àquela cura, você tira a pessoa daquele ambiente e leva só a pessoa, mais alguém que caminha com você, que carrega esse nível de fé, e você ora no canto. Para ninguém gerar contra. Porque, queridos, a própria pessoa ela não gera contra porque ela não gosta dessa outra. Porque ela não crê. Porque ela não tem fé. E ela fala... E aí ela já fica ao pensamento dela pessimista. Não vai acontecer essa cura. Não vai dar certo. Ela gera isso. Ela não gera porque ela quer. Ela gera porque ela não tem fé. É isso. Eu quero que vocês entendam, tá? Então aqui agora vamos ver outra passagem. Glória a Jesus. Tá, vamos ficar só nessas aqui. Então, curas físicas. Vocês acabaram de ver alguns exemplos aqui de curas físicas, certo? Então, curas físicas pode ser de qualquer tipo de doença. Agora, eu preciso trazer uma coisa para você. Coloca para mim aqui o que para você é uma enfermidade fácil de ministrar cura, tá? Coloca aqui para mim o que para você seria uma enfermidade fácil. Ah, isso aqui eu oro e as pessoas são curadas, mas eu acho que isso aqui é mais fácil. Uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Então coloca para você o que para você é algo fácil de ser ministrado. Coloca aqui no chat para mim. Amém? Dor de cabeça, muito bem. Uma dor no pé, uma febre, uma gripe, uma dor no corpo, uma cólica, maravilhoso. Agora coloca para mim o que para vocês é difícil ministrar cura. Eu quero cura. Coloca para mim o que para você é difícil ministrar cura. O que para você é algo assim, nossa, isso aqui já seria, né? O que para você seria difícil? Que fala assim, olha, isso aqui eu acho que eu preciso. Coloca pra mim aí. O que pra você seria muito difícil? Câncer. Boa. Lúpus. HIV. Enfermidades que a medicina não tem jeito. Câncer. A gente sabe que tem tratamento para câncer, mas não é todos que dão certo. Olha só. Então eu coloquei você... Olha só. Certo? Ó, a Cláudia falou assim, eu acho que não existe fácil ou difícil. Jesus curava todos. Muito bem, Cláudia. Só que na cabeça do ser humano não funciona dessa forma. Porque quando você se depara com alguém que fala, eu tenho um lúpus, eu tenho isso, você já age com incredulidade. Porque você fala, nossa, será que Deus vai curar? As próprias pessoas limitam o poder de Deus porque vocês colocam algo fácil ou difícil. E eu quero que vocês entendam uma coisa. E é isso que eu quero que vocês entendam. Para Deus, uma dor de cabeça e um câncer é a mesma coisa. Para Deus, uma dor de coluna, uma dor óssea e um lúpus, e um HIV, e uma enfermidade no sangue, uma leucemia, é a mesma coisa. Mas para o ser humano não é. Por quê? A gente tem um pré-conhecimento que uma dor de cabeça, você toma uma dipirona, ela sara. Mas para um câncer precisa do quê? De uma terapia intensiva, que precisa de um coquetel, que precisa disso ou daquilo outro. Então, por causa do nosso pré-conhecimento, a gente acha dificuldade para umas coisas e facilidade para outras.
Mas eu quero que você entenda que você precisa resetar, tirar da sua cabeça os processos que uma pessoa com câncer tem que passar e os processos que uma pessoa com dor de cabeça tem que passar. E entender que o sangue de Jesus é suficiente. Amém? Mas para isso você tem que ter o quê? Um nível de fé elevado. Então, outra coisa que eu quero ensinar para vocês sobre curas físicas. Você precisa entender que não há diferença entre uma cura de um cego e uma cura de uma dor de cabeça. Não há diferença nenhuma. Porque todas são enfermidades que estão incomodando o corpo de alguém. Agora, o problema é nós que vamos ministrar e que muitas vezes por causa do nome da enfermidade, a gente gera o quê? Incredulidade. Então, muitas vezes, o ideal é você orar pela enfermidade, sem saber o que é. E depois orar novamente sabendo o que é, porque aí você já ministrou. Porque a frequência do seu espírito é uma se você não sabe o que é enfermidade. E a frequência do seu espírito se torna outra quando você sabe a enfermidade. Por que você já tem certeza que a pessoa vai sarar daquela dor de cabeça e você fica meio receoso se deu certo ou não a ministração de cura de um nódulo que você fez? Então, para Jesus não tem diferença, mas para o ser humano tem. E o que eu quero trazer para vocês? Eu quero que vocês comecem a quebrar a crença limitante que vocês colocaram ou que o mundo colocou. Então, você vai declarar: Senhor, não existe nenhum limite para Deus. E as curas não provêm de mim. As curas provêm do Senhor, eu sou apenas um instrumento. Então, agora eu vou ensinar uma chave para você. As curas não provêm de mim, vem direto do fluir do Senhor, eu sou apenas um instrumento. E para Deus não existe nenhum tipo de limitação, não existe nenhuma enfermidade que seja fácil ou difícil. Eu sou apenas um instrumento. Então, se eu sou instrumento, eu não posso interromper o fluir de Deus sobre tal enfermidade ou sobre essa enfermidade. Porque a cura não procede de mim, mas procede de Deus. E para Deus não existe nada limitante, não existe nada impossível. Então seja curado em nome de Jesus. Agora, o problema é que muitas vezes a gente acha que a cura está saindo da gente. Não está, queridos. Você é só veículo, você é só o instrumento. Então, por isso que algumas pessoas acham difícil ministrar câncer, acham difícil ministrar um nódulo, acham difícil ministrar uma enfermidade que a medicina falou, porque você fala, isso aqui é fácil. Não, para você, mas para Deus, você precisa entender, Senhor. Então, muitas vezes, quando você vai ministrar uma cura, sim, você fala, Senhor, não existe nenhum tipo de limitação para o Senhor. E para o Senhor, uma dor de cabeça e uma diabetes, um câncer é a mesma coisa. Então, Pai, eu quero que o Senhor saiba que a cura não procede de mim, sou apenas um instrumento do Senhor Jesus para decretar aquilo que o Senhor vai fazer completamente. Então, agora, em nome de Jesus, é muito bom você, às vezes, falar isso primeiro, para gerar o quê? Fé na pessoa, fé em você, amém? Porque é essa dificuldade. Agora, quanto maior é seu nível de fé, você já vai tratar qualquer enfermidade como qualquer coisa. Ah, é só isso? E eu quero que você trata desse jeito. Ah, você tem um câncer? Ah, só câncer? Você precisa diminuir a enfermidade. Ah, é só isso? Ah, eu achei que era algo grave. É muito bom você falar, eu achei que era algo grave. O que é grave? Alguém está morrendo. Alguém que não tem... Isso é grave. Porque você precisa de uma urgência. Ah, não, eu achei que era algo grave. Isso aí é tranquilo. Quando você fala isso, você gera fé no coração da pessoa. Você gera fé no seu coração. Você destrona a incredulidade. Amém? Então, para curas físicas, tá? Outra chave que eu vou dar para você. Quem quer ser um ministro de cura, poderoso, e se mover em Deus, né? Num fluir profundo, você vai ler as passagens de cura. E você vai assistir muito testemunho sobre cura. Amém? Então, existe uma diversidade de curas. Hoje nós entramos aqui falando um pouquinho sobre curas físicas. Amanhã nós vamos falar de cura emocional, cura mental, cura espiritual. E aí amanhã nós damos continuidade. Amém? Nós vamos começar esse estudo. Então, você pega aí essa chave, tá? E já começa a aplicar todas essas coisas. Glória a Jesus. Queridos,
um dia poderoso, um dia abençoado, um dia profético. Não perca a oração da madrugada, não perca essa campanha de cura, sinais e maravilhas. Você não tem noção do que Jesus vai fazer nessas madrugadas. Convida mais alguém, envia o link para a pessoa, fala, olha, Deus está curando nas madrugadas, nós estamos vivendo uma campanha. Envia o link, faz um grupo, fala, olha, vamos participar, você precisa dessa cura. Nós vamos orar por todas as enfermidades, nós vamos orar, olha só, nós vamos orar por câncer, nós vamos orar por todo tipo de enfermidade. Então, isso, né? Mas olha, a gente está fazendo uma construção, eu estou desligando pessoas de, às vezes, né, uma raiz emocional, uma raiz de ocultismo, uma raiz de feitiçaria, porque muitas enfermidades podem estar ali por causa disso, certo? Queridos, um beijo no seu coração, um dia poderoso, um dia abençoado. Amo vocês.